Moa me ajuda. Foi-se um sussurro, mas aquele pedido vindo de uma menina que não falava gagaterres anos derrubou o mundo de Mariana. Era uma noite chuvosa em Belo Horizonte, quando um carro de luxo parou diante do restaurante simples onde ela trabalhava. Eduardo Azevedo, um dos empresários mais ricos da cidade, entrou carregando a filha de 7 anos nos braços. A menina Sofia tinha o olhar perdido, o corpo tenso e uma dor misteriosa que ninguém conseguia explicar. Mariana, acostumada a ler sofrimento no rosto das pessoas, percebeu na hora aquilo não era dor física. Era medo, medo profundo. Quando serviu um caldinho quente, Sofia hesitou como se comer fosse proibido. Chorou em silêncio. E na despedida abraou Mariana com fora e murmurou as palavras que mudariam tudo. Nos dias seguintes, Eduardo voltou ao restaurante desesperado. Mariana Ento descobriu o que os médicos não viram a da menina, uma mulher obcecada por aparência, a humilhava, controlava cada garfada, cada palavra, cada respiro. Sofia havia aprendido que falar era perigoso. Comer mais ainda. Com coragem, a menina desenhou a verdade. E com esse desenho e o testemunho de Mariana, a Justia finalmente enxergou o que se escondia atrás dos muros da Manso. Sofia ganhou a voz de volta. Eduardo ganhou a filha. E Mariana ganhou um propsito. Tudo começou com um prato de caldo servido com carinho e uma garota que pela primeira vez se sentiu vista. Ela falou: "Mariana, minha filha." Falou de novo. Eduardo disse isso com os olhos marejados, parado bem na porta do restaurante, numa mãe cinzenta que parecia carregar o peso dos últimos meses. Mariana largou o pano de prato na mesma hora, aquele tipo de frase: "A gente sente antes de entender." Sofia entrou logo atrás do pai, temida, agarrada a uma pequena caderneta onde escrevia tudo o que ainda tinha medo de dizer. Mas aquele dia era diferente. Ela parecia mais leve, como algum que finalmente respira depois de muito tempo debaixo de gua. "Posso te mostrar uma coisa?" Eduardo perguntou. Ele abriu a mochila da filha e tirou um desenho novo. Nada de gritos, nada de sombras, nada de palavras que machucavam. Era uma menina sorrindo de mãos dadas com o pai e com uma senhora elegante à ave. E do lado delas, Mariana de avental, com um coral desenhado no peito. O estimago dela embrulhou de emo. Naquele desenho, Sofia dizia tudo o que ainda tinha dificuldade de falar. Nos dias seguintes, Eduardo começou a perceber mudanças pequenas, mas poderosas. Sofia comia sem tremer, dormia sem acordar chorando. E, sobretudo, buscava Mariana com o olhar sempre que precisava se sentir segura. Era como se a garota tivesse escolhido instintivamente quem enxergou a dor dela quando ninguém mais viu. A avó de Sofia, Dona Lourdes, também passou a frequentar o restaurante. Uma mulher firme e educada com aquele ar de quem já viveu o suficiente para saber quando algo precisa mudar. Ela tomou a mão de Mariana num gesto de gratidão que fez a jovem quase desabar. "Vós salvou minha neta, minha filha. Obrigada por enxergar o que a gente não queria admitir." Enquanto Sofia melhorava a casa, que antes parecia um campo minado, finalmente virava lar. Eduardo se mostrava um pai presente, atento, desesperado, para recuperar os anos perdidos. Ele levava Sofia ao psicólogo, participava das atividades da escola, aprendia a decifrar seus silêncios com carinho, no com medo. Mariana acompanhava tudo distancia, mas presente o bastante para ser porto seguro. E ento veio a notícia que mudaria mais uma vez o rumo daquela Ístria, a audiência pela custódia. As mãos de Mariana suaram quando Eduardo pediu que ela testemunhasse. "Voc viu a verdade, Mariana, e minha filha confia em Voc como em ninguém. Eu não posso proteger Sofia sozinho." Ela sentiu um frio na barriga, mas não hesitou. "Eu vou por ela." Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, Mariana percebeu algo que a fez parar no meio da calada. A vida tinha colocado aquela menina em seu caminho no por acaso,
mas porque de alguma forma Sofia precisava exatamente de algum como ela. Algum simples, sim, mas com coragem, o bastante para ouvir um pedido sussurrado no meio do medo. E aquele pedido ecoava até hoje dentro dela. Moa me ajuda. Ajudar a menina tinha sido o comeu. O que viria agora mudaria tudo. O dia da audiência amanheceu com aquele silêncio pesado que antecede algo importante. Mariana acordou cedo, tentou tomar café, mas a ansiedade não deixou. As mãos tremiam. O vestido simples que ela tinha comprado com a propina de Eduardo parecia elegante demais para algum como ela. Mesmo assim, respirou fundo e saiu. Ao chegar ao frum, o coral quase saiu pela boca. Era tudo grande e frio, cheio de gente de terno. Ela nunca tinha estado num lugar assim. Eduardo veio ao encontro dela imediatamente. Parecia mais cansado do que nunca, mas seus olhos carregavam uma determinal nova quase feroz. Obrigado por vir, disse ele apertando as mãos dela. Sofia precisa de vós. Mariana apenas assentiu. Eu te aqui pensou. Por ela. Quando entraram na sala, Mariana viu a Midi Sofia pela primeira vez. Valria Azevedo alta, elegante, impecável e com um olhar que congelava qualquer ambiente. Ela analisou Mariana de cima a baixo como quem avalia algo descartável. Antovoca Garonet disse com desdém. Mariana não respondeu. Doa ouvir aquilo, mas doa mais imaginar que Sofia tinha vivido anos sob aquele olhar duro. A audiência comeou e cada palavra parecia pesar toneladas. Os advogados de Valria falaram sobre aparência, disciplina, regras ergidas, pintaram a filha como uma boneca que precisava ser moldada. Mariana sentiu o estômago embrulhar. Quando Eduardo apresentou os desenhos de Sofia, a sala ficou em silêncio. O juiz franziu a testa ao ver as palavras cruz saindo da boca da perpria no papel. E então chamaram Mariana para depor. O coral dela batia tão forte que parecia ecoar pelo microfone. Ela contou tudo, a menina chorando para comer o medo estampado nos olhos, o pedido de ajuda sussurrado no abral. Contou que quando estava longe da Sofia respirava melhor. Vivia melhor. O advogado de Valria tentou diminuí-la. A senhorita Zuma Garonet, como pode afirmar algo tão grave? Mariana olhou para o juiz para ele. Porque eu vi, disse com firmeza. Porque a dor de uma criança não precisa de diploma para ser percebida. A sala ficou muda. Depois do depoimento, o juiz pediu para falar com Sofia em particular. Meia hora que pareceu uma eternidade. Mariana apertava as perprias mãos rezando sem sequer perceber. Quando o juiz voltou, algo no olhar dele tinha mudado. Era indignal e tristeza. A menina confirmou tudo, anunciou. E falou pela primeira vez em 10 anos. Eduardo desabou na cadeira. Valria ficou lívida. Custódia completa ao pai. Visitas supervisionadas O martelo bateu, mas o coral de Mariana disparou. Mesmo foi quando Sofia saiu correndo da sala e se jogou nos braços dela. Eu ganhei? Mariana disse agora com voz clara. Eu posso ficar com o papai. Mariana a abraou forte, sentindo as lágrimas molharem seu ombro. Sofia tinha recuperado a voz. Mas principalmente tinha recuperado a chance de ser feliz. E naquele abrau apertado, Mariana entendeu nada seria como antes. Nem para Sofia, nem para ela. Quando tudo terminou no frum, o corredor parecia outro mundo. Mais leve, mais quente, como se algum tivesse aberto uma janela depois de anos fechada. Mariana ainda sentia o coral acelerado, mas havia algo novo dentro dela, uma paz que ela nunca tinha experimentado. Sofia caminhava de mãos dadas com o pai, mas a cada 2 passos olhava para Terrizé, só para confirmar que Mariana estava perto. Era como se a menina tivesse medo de que aquele momento de liberdade evaporasse. Do lado de fora, Dona Lourdes esperava. Assim que viu a neta sorrindo, um sorriso tímido, mas verdadeiro, a senhora levou as emoes ao rosto e chorou sem vergonha alguma. Minha menina disse abraando Sofia como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Agora acabou, meu amor. Agora acabou. Mariana observou a cena com os olhos marejados. Era a primeira vez que via a família realmente unida no por aparência, no por obrigal, mas por amor. Eduardo se aproximou dela. Vó que foi incrível hoje, disse emocionado. Corajosa. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Mariana balanou a cabeça humildemente.
Eu os falei a verdade, seu Eduardo. Eduardo, ele corrigiu com um sorriso cansado. E a verdade salvou minha filha. Sofia largou a mão da ave e correu até Mariana, abraando-a na cintura. Vó que vem me visitar? Perguntou com aquela voz ainda frágil, mas cheia de esperança. Sempre que você quiser, princesa. A menina sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de vida, coisa que Mariana não tinha visto desde a primeira noite no restaurante. Os dias seguintes foram de reconstrução. Eduardo reorganizou a rotina. Adaptou a casa para ficar mais acolhedora e silenciosa. Sofia passou a dormir na cama da ave nas primeiras semanas agarrada a um ácone. Ursinho que ganhou de Mariana. A cada noite sem pesadelos, Eduardo suspirava, aliviado, como se estivesse reaprendendo a ser pai. No restaurante, Mariana virou personagem querida. Os clientes perguntavam por Sofia, torciam por ela, comemoravam cada palavra que a menina conseguia pronunciar. E numa tarde de esbado, Sofia entrou correndo no restaurante com um papel colorido nas mãos. Mariana chamou quase cantando. Olha o que eu fiz na escola. Era um pequeno texto intitulado Minha Herona. Minha Herona não usa capa. Minha Herona sorri. Ela me escutou quando ninguém me ouvia. Mariana leu aquilo com a garganta apertada, sentindo o mundo girar ao redor. Eduardo apareceu logo atrás, segurando uma pasta cheia de documentos. Estamos criando uma fundal, explicou. Eu, minha, me e a Sofia. Para ajudar crianças que passam pelo mesmo que ela passou. Queremos que você faça parte disso. A Sofia pediu. A menina confirmou com um aceno temido, segurando o vestido como quem espera um sim que pode mudar tudo. Mariana levou uma moia ao peito. Eu não sei se Meryl. Eduardo sorriu. Vok viu a dor que ninguém viu. Isso, Joto, te torna essencial. Sofia segurou a mudela. Vem com a gente. Mariana respirou fundo e sentiu pela primeira vez que a vida estava chamando por ela. Eu vou disse emocionada. Por Vok, Sofia. Sempre. E naquele momento ficou claro o pedido sussurrado na madrugada. Me ajuda. Tinha se transformado em algo muito maior. Agora, juntas, elas ajudariam muitas outras vozes a nascerem de novo. O tempo passou arrepido demais. E ao mesmo tempo parecia que cada dia carregava uma pequena vítrea. 3 meses depois da audiência, a fundal, Sofia, fala, estava quase pronta para abrir as portas. Um perdil simples, mas acolhedor, com janelas grandes e paredes pintadas de cores suaves, como se pedisses crianças que respirassem fundo e se sentissem seguras ali. Mariana entrava no local todos os dias antes do expediente no restaurante. Limpava mesas, arrumava brinquedos, colocava almofadas coloridas nos cantos. Era estranho e bonito ver como a vida dela tinha dado uma guinada tão grande. Antes a rotina era trabalhar, cuidar da Mi e tentar no desmoronar. Agora ela ajudava a construir um lugar onde outras crianças poderiam encontrar a própria voz, assim como Sofia encontrou. E a Sofia florescia. Cada semana uma palavra nova. Cada MS um medo a menos. Numa tarde ensolarada, ela chegou correndo ao restaurante com o cabelo preso em 2 trancinhas feitas pela AV. Trazia um livro de hístrias embaixo do brau. Mariana, ele para mim, pediu com aquela voz doce que ainda carregava o eco de um passado difícil, mas agora firme o bastante para atravessar o mundo. Mariana sorriu e se sentou com ela num canto tranquilo longe do barulho das mesas. Claro, princesa. Qual você quer? Sofia abriu o livro numa pegina marcada com uma florzinha de papel. Essa aqui porque a menina dessa estria também achava que não tinha voz. Mariana fez carinho no cabelo dela e comeou a leitura. Sofia encostou a cabeça em seu ombro e naquele gesto simples havia confiança amor e a certeza de que as feridas, mesmo profundas, estavam enfim cicatrizando. Enquanto lia, Mariana percebeu Eduardo observando de longe. Ele não escondia o sorriso, aquele sorriso que pais fazem quando veem o filho finalmente viver sem medo. Quando Sofia saiu para brincar, ele se aproximou. Eu não sei como agradecer, disse como sempre dizia. Não precisa, respondeu Mariana. Ela fez tudo. Eu fui um apoio. Eduardo respirou fundo. O apoio certo na hora certa. Isso muda uma vida. No dia da inaugural da Fundal, a EMOU pairava no ar como se fosse parte da decoral. Crianas, pais voluntários, todos no pequeno auditrio improvisado. Sofia subiu ao palco segurando um microfone com as 2 mãos. Estava nervosa, claro.
Mas quando olhou para Mariana, algo dentro dela se iluminou. Boa tarde, meu nome. Sofia Azevedo comeou com voz firme. Durante até 3 anos eu tive medo de falar. Achava que minha voz não importava. Mas uma pessoa me mostrou que eu estava errada. Ela apontou para Mariana, que levou a moboca surpresa. Hoje eu falo porque ela me ouviu. E eu quero que outras crianças sejam ouvidas também. A plateia aplaudiu de pé. Mariana chorou sem vergonha. Era impossível segurar. Quando o evento terminou, Sofia correu até ela. Mariana, posso te chamar de minha família também. A jovem se ajoelhou, abrando a menina com fora. Voc já, meu amor, sempre foi. E ali, entre aplausos e lágrimas e novas possibilidades, Mariana percebeu a verdade mais bonita de todas. A voz que ela ajudou a despertar estava mudando o mundo um coral por vez. O primeiro MS de funcionamento da Fundal Sofia Fala parecia um sonho acontecendo diante dos olhos de Mariana. Todos os dias chegavam novas famílias, algumas com crianças tímidas, outras com pequenos que não desgrudavam da mim, outras ainda que tinham medo até de olhar nos olhos de algum. A Fundal ficava cheia de silêncios pesados, mas também de pequenos suspiros de alívio, como se aquelas crianças finalmente tivessem encontrado um porto seguro. Mariana jamais imaginou trabalhar ali. Ela que antes conhecia o ritmo frentico do restaurante, agora participava de rodas de acolhimento, conversava com pais aflitos e ajudava psicólogos a identificar sinais que antes ninguém notava. E sempre sem Excel, Sofia estava por perto, se vezes desenhando, se vezes ouvindo, se vezes oferecendo um abrau temido para crianças que chegavam tremendo de medo. Numa tarde chuvosa muito parecida com aquela em que tudo começou, Eduardo chamou Mariana para conversar na sala dele. A janela embaada deixava a luz mais suave, criando um clima aconchegante. Mariana, ele começou meio sem jeito, queria te mostrar uma coisa. Ele entregou um envelope. Quando ela abriu, encontrou ele dentro uma carta assinada por pais de uma menina atendida na Fundal, agradecendo pelo cuidado, dizendo que a filha tinha voltado a falar depois de meses de silêncio. Isso por sua causa, completou Eduardo com a voz embargada. Você tocou a vida dessa família, assim como tocou a nossa. Mariana tentou responder, mas a emo apertou demais o peito. Antes que ela encontrasse palavras, algum apareceu na porta. Mariana era Sofia, com um desenho fresco ainda com o cheiro de giz de cera. Fiz pra Voc. O desenho mostrava a Fundal inteira, crianças volúntrios, Dona Lourdes, Eduardo, e bem no centro Mariana segurando uma lanterna que iluminava todos ao redor. Voc minha luz, disse a menina baixinho. Mariana não se conteve. Puxou Sofia para um abrau forte, sentindo as lágrimas caírem no cabelo macio da garota. Voc minha coragem, princesa, minha inspiral. Naquela noite, quando o perdiu esvaziou, Mariana ficou olhando a sala vazia, iluminada por algumas elimpadas quentes. Era impossível não lembrar da primeira noite, o caldo de frango, o medo no olhar de Sofia, o pedido sussurrado. Agora a menina corria pelos corredores da Fundal como quem finalmente pertence ao mundo. Eduardo se aproximou devagar, nos bolsos, semblante tranquilo. Sabe, disse ele, às vezes eu penso como tudo seria se você não estivesse naquele restaurante naquela noite. Mariana sorriu tímida. Talvez outra pessoa teria ajudado. Não. Ele negou com convicto. Ninguém enxergou minha filha como Voc enxergou. Um silêncio confortável tomou conta do ambiente. Era um silêncio cheio de respeito admiral. E algo mais, algo que ainda não precisava ser dito. Sofia apareceu correndo logo depois, abraando os dois ao mesmo tempo, como se declarasse sem palavras que eram uma família. E ali naquele abrau triplo, Mariana entendeu. A estria delas não era sobre salvar apenas uma criança. Era sobre construir um mundo onde todas pudessem se sentir vistas. E no fundo ela sabia o melhor ainda estava por vir. Os meses seguintes passaram como um filme cheio de cenas bonitas, dificuldades reais e pequenas vítrias que aqueciam o coral. A Fundal Sofia Fala crescia com delicadeza, quase como uma criança aprendendo a andar tropeando, levantando e aos poucos ganhando firmeza nos passos. Sofia agora, com 8 anos recém-completos, era a alma do lugar. Caminhava com a leveza de quem finalmente descobriu que o mundo nu era um campo minado, e sim,
um espal onde ela podia existir sem medo. Muitas crianas chegavam retradas, mas bastava ver aquele sorriso temido e sincero para se aproximarem aos poucos. Ela as entendia como ninguém. E isso criava laus silenciosos por profundos. Numa mãe de esbado, enquanto Mariana preparava materiais para uma oficina. Sofia entrou correndo na sala com algo escondido atrás das costas. "Fecha os olhos", pediu rindo baixinho. Mariana obedeceu. Sentiu pequenos dedos tocarem suas mãos e então um caderninho encapado com papel colorido pousou ali. "Abre." Quando abriu, ficou sem ar. Eram peginas e mais peginas de desenhos que Sofia vinha fazendo desde o início, a primeira visita ao restaurante à noite da chuva, a sala do Frum, a Fundal, ganhando vida. E no meio disso tudo, Mariana sempre retratada com um brilho amarelo ao redor, como se fosse uma espécie de protetora. "O meu livro", disse, Sofia orgulhosa. "Eu quero que você fique com ele. Porque você o comeu da minha estria nova." Mariana tentou falar, mas a voz não saiu. Ela puxou a menina para um abrau apertado daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. Eduardo apareceu alguns segundos depois, encostado no batente da porta, observando a cena com um sorriso emocionado. Ele não interrompeu. Apenas ficou ali com um olhar que misturava gratido, admiral e algo mais suave, mais profundo que crescia silenciosamente. "Sabe", disse ele quando Sofia foi brincar com outras crianças, "eu nunca imaginei que pudesse ver minha filha viva de novo." E isso respirou fundo, isso por sua causa, Mariana. Ela abaixou o olhar temida. "Não foi esse por mim. Foi por ela. Sofia forte demais." Ele concordou. Mas as crianças mais fortes precisam de algum que as veja de verdade. Ficaram em silêncio por alguns instantes ouvindo as risadas ecoarem pelo corredor. Era som de cura, som de liberdade. Mariana Eduardo comeou com a voz baixa. "Eu queria te perguntar uma coisa, mas não sei se o momento." Ela ergueu o rosto surpresa. "O que foi?" Ele sorriu quase sem coragem, como quem dê o primeiro passo sem saber se o show vai sustentar. "Voca aceitaria jantar comigo algum dia?" 2. O coral de Mariana bateu forte. Não era o tipo de pergunta que ela esperava ouvir no ali no agora, mas a verdade é que no fundo algo dentro dela jotla. Vinha se preparando para aquele instante. Antes que ela respondesse, Sofia apareceu de novo, segurando as mãos dos dois ao mesmo tempo. "Vox vem ver meu desenho novo." Os dois se olharam, sorriram e seguiram a menina pelo corredor. A resposta de Mariana poderia esperar. O amor, como a voz de Sofia também, sabia o tempo certo de nascer. E ali, de mãos dadas com aquela menina que um dia pediu ajuda no escuro, Mariana sentiu pela primeira vez que talvez estivesse pronta para comear uma estria nova a terrés. Aquela pergunta, o convite para um jantar, ficou pairando na cabeça de Mariana pelos dias seguintes. Eduardo não insistiu, não apressou, não cobrou. Apenas a olhava com aquela calma que eles tinham aprendido depois de tudo o que viveu com Sofia. E isso, de certa forma, deixava tudo ainda mais difícil e mais bonito também. Enquanto pensava na resposta, a vida seguia dentro da Fundal Sofia. Fala que ficava cada dia mais movimentada. Mariana ajudava em oficinas, acolhia famílias novas e comeava a perceber que, sem querer, virara referência para muitas crianas que procuravam nela a mesma segurança que Sofia encontrou naquela noite chuvosa. Uma tarde, durante uma atividade de desenho, uma garotinha chamada Joalia Temida, magrinha, sempre escondida atrás do cabelo, entregou um papel amassado para Mariana.
Fiz pra Vok, disse, quase sussurrando. Eram 3 figuras de mosdadas, uma criana, uma mulher e algum com cabelo grisalho. No canto do papel, com letras tortinhas, estava escrito: Obrigada por me escutar. Aquela frase pegou Mariana de jeito. Ela sentiu o coral apertar, como se percebesse ali naquele rabisco infantil o tamanho da responsabilidade que carregava. Sofia, que estava sentada ao lado, observou tudo com um sorriso manso. Viu, disse a menina, encostando a cabeça no brau de Mariana. No sou é seu. Vó que ajuda todo mundo. Mariana abriu um sorriso emocionado. Eu tento estar aqui. Presente, sabe? Sofia balanou a cabeça convicta. Isso que salva. No fim daquele mesmo dia, quando todos Joto tinham ido embora e ela se preparava para fechar a sala, encontrou Eduardo esperando na porta. No parecia ansioso, parecia esperanoso. Posso te levar até em casa? Perguntou como quem oferece algo simples sem esperar nada em troca. Mariana hesitou por um segundo, mas a chuva fina comeando a cair, decidiu por ela. Pode sim, respondeu. O caminho ate o bairro simples onde ela morava foi silencioso, mas um silêncio bom. Aquele tipo de silêncio em que não falta nada. Quando chegaram, Eduardo desligou o carro devagar. Mariana, ele comeou olhando nos olhos dela. Eu sei que a gente passou por muita coisa juntos, mas não quero te colocar presso. Esse queria dizer que gosto de vós. E que se algum dia vos quiser que a gente dê um passo a mais, eu vou estar aqui. Sem pressa, sem cobrana. Mariana sentiu o peito se abrir num jeito que não acontecia havia anos. Ninguém nunca tinha falado com ela com tanta verdade, tanta doura, tanta segurana. Ela respirou fundo, sentindo a coragem nascer devagar. Eduardo, eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã. Mas eu sei que sorriu tímida, que gosto do jeito como vó se cuida da Sofia. Gosto do jeito como vó que olha para mim. Gosto de estar com vós dois. Ele abriu um sorriso que iluminou o carro inteiro. Ento, a gente vai no nosso tempo, do jeitinho que a vida permitir. Mariana assentiu. E sem pensar muito, encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram assim por alguns segundos, ouvindo a chuva caindo no para-brisa, até que ela sussurrou. Talvez eu esteja pronta para esse jantar. Eduardo fechou os olhos como quem recebe uma benção inesperada. Ento vamos marcar. Com calma, com carinho. Mariana saiu do carro com o coral acelerado e antes de entrar em casa, olhou para Terrés. Eduardo ainda estava sorrindo de um jeito que dizia tudo sem precisar falar nada. E pela primeira vez Mariana percebeu a estria dela, não estava continuando. Ela estava finalmente comeando. O jantar finalmente aconteceu numa sexta-feira tranquila dessas, em que o ar parece mais leve e a cidade respira devagar. Eduardo escolheu um restaurante simples, aconchegante, com luz baixa e cheiro de comida caseira, nada de luxo exagerado, nada que deixasse Mariana desconfortável. Quando ela chegou, encontrou-o esperando do lado de fora nervoso como um adolescente em primeiro encontro. Vó que este linda, disse ele quase sussurrando, como se tivesse medo de quebrar a magia da noite. Mariana sorriu, sem saber onde esconder as mãos. Era estranho e, ao mesmo tempo, natural estar ali. Durante o jantar falaram sobre tudo sobre a infância de Eduardo em Minas, sobre os sonhos engavetados de Mariana, sobre medos, culpas, pequenos momentos que marcaram suas vidas. Em certo ponto, ele tirou uma foto antiga do bolso Sofia, com apenas 2 anos rindo de boca aberta. Eu tinha esquecido como era ouvir a risada dela, confessou. Mariana sentiu o coral apertar. Agora ela ri de novo. E muito. Eduardo balanou a cabeça devagar, olhando para ela como quem olha uma resposta que esperou por anos. Você trouxe isso de volta para nossa vida. A frase ficou ecoando dentro dela, quente, sincera, profunda. Na sala, a noite estava fresca. O cu limpo, cheio de estrelas.
Caminharam devagar até o carro, mas antes de entrar, Mariana parou. Eduardo, eu preciso te dizer uma coisa. Ele se virou imediatamente atento. Eu tenho medo, ela admitiu. Medo de decepcionar, medo de não estar à altura, medo de perder tudo o que a gente construiu com a Sofia. Eduardo deu um passo frente com cuidado. Mariana, a última coisa que eu quero te colocar peso. Não espero nada perfeito. Esse que vós seja voc. Do jeitinho que Sofia ama. Do jeitinho que eu hesitou respirando fundo que eu gosto também. O mundo pareceu parar por um segundo. Mariana sentiu as lágrimas subirem sem permisso. Mas eram lágrimas boas dessas que nascem quando o coral encontra um lugar seguro. Então vamos devagar, ela disse com a voz embargada. Devagar e juntos. Eduardo sorriu. Não aquele sorriso social educado, mas um sorriso inteiro tranquilo, cheio de esperança. Ele apenas pegou a mão dela sem pressa, sem presses. E Mariana permitiu, porque ali naquele toque havia uma promessa silenciosa de cuidado. Quando chegaram à porta da casa dela, ficaram alguns segundos sem falar nada. Ele a olhou como se dissesse obrigado, sem soltar uma palavra. Ela sorriu como quem responde eu também. Antes de entrar, Mariana disse baixinho. Acho que pela primeira vez eu estou deixando a vida me surpreender. E este sendo bonito. Eduardo assentiu tocando de leve a mão dela. O que a gente está construindo aqui também me bonito. Isso comeu. Mariana entrou em casa com o coral leve vibrando. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo do futuro. Sentiu esperança. Sentiu pertencimento. Sentiu amor chegando devagar do jeito certo. E sem perceber, sorriu para si mesma. A vida finalmente estava sorrindo de volta. As semanas seguintes ao jantar foram como um período de calmaria depois de uma longa tempestade. Nada grandioso aconteceu de imediato, e talvez fosse exatamente isso que tornava tudo especial. Eduardo e Mariana seguiram devagar como haviam combinado, deixando o sentimento crescer no ritmo certo. Sem pressas, sem cobranas, sem medo. Sofia, claro, percebia tudo. Crianas têm um radar perprio para coisas que fazem bem ao coral. Numa tarde de domingo, depois da reunião semanal da Fundal, Sofia fala, ela apareceu com um sorriso danado no rosto, segurando 2 desenhos em um Mariana. No outro, Eduardo. E no centro, todos de mãos dadas. A gente disse, Sofia, orgulhosa. Porque agora Vox sou meu time. Mariana riu, Eduardo também. Mas por dentro aquela frase entrou fundo como se a menina dissesse uma verdade que os dois ainda estavam aprendendo. Naquela mesma noite, Mariana recebeu uma ligação inesperada. O médico da me queria falar com ela. A saúde de Dona Elucia vinha melhorando desde que a Fundal ajudou a quitar os tratamentos atrasados. Mas agora havia novos exames, novos ajustes, novas preocupações. Quando desligou, Mariana sentiu o chão tremer. Eduardo, percebendo sua aflio na manhã seguinte, não hesitou. Me deixa ajudar. Ela balanou a cabeça tensa. Não quero misturar as coisas nem depender demais de você. Ele se aproximou devagar com aquele jeito cuidadoso que a fazia respirar mais fundo. Mariana cuidar no dependência. Parceria. Estar junto no que difícil também. Ela fechou os olhos, sentindo as palavras atravessarem suas defesas. Eu tenho medo de atrapalhar sua vida, confessou. Eduardo deu um passo frente e segurou suas mãos. O bem voc parte da minha vida. E a Sofia também quer estar ao lado da Dona Elucia. Ela disse ontem, a gente cuida da ave da Mariana também. Ele sorriu. Na cabeça dela, nós toda somos família. Mariana sentiu a garganta fechar. Respirou de novo e permitiu. Tá bom, vamos juntos. No final daquela semana, os TRS, Eduardo, Sofia e Mariana foram ao hospital visitar Dona Alicia. A senhora se emocionou ao ver Sofia entrar com um desenho na mão. Era um coral enorme com terras palavras tremidas dentro. Obrigada por existir. Mariana não conteve o choro.
E enquanto abraava, Amy percebeu algo simples e profundo. Ela não estava mais sozinha. Não estava enfrentando o mundo com medo como fizera durante tantos anos. Agora havia Mos segurando as dela. Havia vozes dizendo, estamos aqui. Havia um lar sendo construído no de paredes, mas de afeto. E quando saíram do hospital, Sofia caminhou entre os dois segurando suas mãos, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. A gente combina, disse ela, olhando para os dois com um sorriso que iluminava a noite. A gente bonito assim. Eduardo e Mariana se olharam. E pela primeira vez sem pressa, sem dívida, Mariana entendeu que aquilo nu era apenas um comeu. Era destino. E estava escomeando a florescer. Os dias que seguiram a visita ao hospital criaram um novo tipo de rotina. Uma rotina de cuidado compartilhado, de passos dados até rés, de conversas que iam costurando ponto a ponto algo que Mariana nunca imaginou ter na vida pertencimento. Dona Lucia reagiu bem aos novos tratamentos. A cada visita parecia um pouco mais forte, mais animada, principalmente quando Sofia entrava no quarto trazendo desenhos flores do jardim da Fundal ou simplesmente um abrau apertado. A senhora sorria como no fazia há anos. Essa menina é um anjo na minha vida, dizia sempre olhando Sofia com ternura. Mariana observava tudo com o coral cheio. Ver-me sorrir desse jeito depois de tanto sofrimento era quase um milagre. E de alguma forma, ela sabia aquele milagre tinha comeado ele e Teres numa noite de chuva, quando uma criana assustada pediu-me ajuda. Um esbado noite, enquanto fechavam-a. Fundal, Eduardo se aproximou com 2 xícaras de cerrá quente. A luz baixa da recepo deixava o ambiente acolhedor quase íntimo. Cansada, ele perguntou, entregando a xícara. Cansada, mas feliz, respondeu. Mariana tomando um gole. Eu nunca imaginei que minha vida fosse tomar esse caminho. Parece que tudo se encaixando, sabe, devagarzinho, mas bonito. Eduardo sorriu, olhando para ela como se concordasse com cada vírgula. Sabe o que eu acho? Disse ele, se aproximando um pouco mais. Acho que você sempre teve muita fora. Faltava algum para dividir o peso. Às vezes ele respirou fundo, às vezes eu fico pensando como consegui ficar tanto tempo sem você aqui. Mariana sentiu o coral acelerar. Não sabia o que dizer, Ento ficou em silêncio, e naquele silêncio havia mais verdade do que qualquer frase que ela conseguisse formar. Nesse momento, Sofia apareceu correndo pelo corredor com o casaco na mão. Papai Mariana na hora de ir, chamou animada. Mariana riu, pegou a mochila da menina e deu um beijo em sua quêbia. Vamos, princesa. Mas quando estavam prestes a sair, Sofia parou. De repente olhou para os dois e soltou. Vox J namoram. O tempo congelou. Eduardo engasgou com o CA. Mariana quase derrubou a mochila. A menina Porm parecia totalmente tranquila, como se tivesse perguntado a cor do cu. Sofia, Eduardo comeou gaguejando no assinto erripido. Mas Vox se gostam, disse a menina com uma convicção serena. Eu vejo. E Vox ficam bonitos juntos. Mariana sentiu as bochechas queimarem, mas ao mesmo tempo algo nela se abriu. Aquela sinceridade infantil pura cristalina acertou bem no centro do peito. Vem que Mariana chamou abaixando-se para ficar da altura da menina. A gente construindo as coisas com calma, no tempo certo. Mas você no errada no... Sofia sorriu como quem recebe uma confirma o que Joto sabia. Eu quero Vox 2 comigo, disse ela abraando Mariana pelo pescoço. Quero sempre. Mariana apertou o abrau com fora. Eduardo, parado atrás delas, enxugou discretamente os olhos. E vai ter meu amor. Mariana respondeu olhando tanto para Sofia quanto para ele. Vai ter sim. Saram da Fundal de mãos dadas, os TREs caminhando devagar pela calada iluminada. A cidade parecia mais calma naquela noite, como se estivesse respeitando o momento. E enquanto seguiam, Sofia pulando entre eles, Mariana percebeu. Não era mais sobre ajudar uma criança. Era sobre família. Era sobre cura. Era sobre amor nascendo com paciência. E pela primeira vez, ela não tinha medo. Tinha certeza. Nos dias seguintes, algo mudou, no de forma brusca, no como um ansio grandioso, mas na delicadeza das pequenas coisas. Eduardo e Mariana ainda caminhavam devagar, mas agora havia uma certeza suave acompanhando cada passo.
Era como se finalmente todos estivessem respirando no mesmo ritmo, ela, ele e Sofia. A Fundal. Sofia. Fala também, parecia sentir essa mudança. As crianças chegavam mais confiantes, as famílias participavam mais das rodas de conversa e Mariana, que antes duvidava do próprio valor, agora era procurada por pais e professores que queriam aprender com ela. Ela nunca se acostumava. Sempre ficava sem jeito, mas agradecida. Numa manhã de quarta-feira, enquanto organizava os papis na recepo, Sofia entrou correndo segurando um envelope colorido. Mariana. Fiz na escola, disse, entregando o envelope com uma empolga-o contagiante. Era uma cartinha. Pequena simples escrita com letra infantil, mas firme, obrigada por ser meu lugar seguro. Mariana levou a boca emocionada. Sofia, isso aqui vale mais do que tudo no mundo. A menina respondeu com um abrau cheio de orgulho. Eduardo apareceu logo depois sorrindo com aquele olhar que dizia mais do que qualquer palavra. No fim daquela semana, Eduardo chamou Mariana para conversar na sala da Fundal. Ela entrou achando que era algo administrativo, talvez, sobre algum evento, mas encontrou a sala organizada com cuidado, 2 xícaras de café e uma expresso sirria, mas calma no rosto dele. Acontecendo alguma coisa? Perguntou, sentindo o coral acelerar. Eduardo respirou fundo. Eu queria te pedir uma coisa. Mas antes preciso que você saiba, nada disso tem pressa. Nada disso depende de um sim agora. Mariana engoliu seco esperando. Eu queria que você soubesse que ele continuou escolhendo as palavras voc j, faz parte da nossa vida. Da minha, da Sofia, da minha, mi. No porque você ajudou a gente, mas porque você nos amou no momento em que a gente mais precisava. E amor assim no dê para fingir que nu existe. Mariana sentiu as lágrimas surgirem sem controle. Não era surpresa, era reconhecimento. Eduardo, ela sussurrou, voc também faz parte da minha vida. Desde o comeu. Ele se aproximou devagar, como sempre fazia. Ento posso te pedir, disse com um sorriso tímido. Num pedido de namoro formal, nem nada assim, se ele estendeu amor que você fique. Fique de verdade. Com a gente. No que quer que a vida construa daqui para frente. Mariana olhou para a amor dele, e pela primeira vez não sentiu medo. Sentiu paz. Ela colocou sua mão sobre a dele firme. Eu fiquei Eduardo. Voxesse não tinha percebido. Uma batida de porta suave os interrompeu. Sofia entrou sorrindo como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Vox terminaram de falar, perguntou com a naturalidade de quem entende mais do que os adultos. Eduardo e Mariana riram. Sofia correu e abraou os dois, um de cada lado, apertando-os com fora. Agora sim, disse a menina com a certeza luminosa de quem sempre enxergou alma. E ali naquele abrau, que era casa Mariana, entendeu. Era mais sobre ajudar uma menina. Nem sobre recomeçar uma vida. Era sobre reconstruir juntos um futuro inteiro. Um futuro onde o amor crescia silencioso, firme e cada vez mais bonito. Os dias seguintes, ao ficar de verdade, não trouxeram fogos de artifício, nem cenas de cinema. Trouxeram algo muito mais raro, tranquilidade. Uma tranquilidade boa, dessas que a gente sente quando finalmente entende que este exatamente onde deveria estar. Mariana acordava cedo, cuidava da Mi, ia para a Fundal, e no meio disso tudo havia sempre uma mensagem de Eduardo. Bom dia. Dormiu bem, simples, sincero, afetuoso. E quase sempre havia também um desenho da Sofia, deixado na recepo, como se fosse um recado do coral, 2 palitinhos de mosdadas, um sol enorme, e a frase ens terres. Numa tarde de sexta-feira, enquanto Mariana ajudava uma menina nova, chamada Lourdes Temida, como Sofia, era no comeu. Ela viu Eduardo parado na porta da sala observando. Ele não interrompeu. Nu chamou. Nu fez barulho. Esse ficou ali, vendo Mariana abaixada na altura da criana,
falando baixinho com paciência, fazendo a menina confiar nela em poucos minutos. Depois que Lourdes saiu, Eduardo se aproximou com um sorriso emocionado. "Voc tem esse dom", disse tocando de leve o ombro dela. O dom de fazer as crianças acreditarem que elas podem confiar no mundo outra vez. Mariana sorriu sem jeito. Eu tento ser algum que eu gostaria de ter encontrado quando era pequena. Eduardo pareceu absorver cada palavra. Por isso que dê tudo certo. Alguns dias depois, a Fundal recebeu um convite especial. Sofia havia sido chamada para falar numa escola PB laica que queria implementar a de preveno ao abuso emocional. A menina ficou nervosa muito, mas insistiu que queria ir. Se outras crianças ouvirem minha estria, talvez elas não tenham medo de pedir ajuda, disse ela com a maturidade de algum que viveu mais do que a própria idade. No dia da palestra, Mariana ajudou Sofia a arrumar o cabelo. Eduardo ajeitava o vestido com um cuidado quase cerimonioso. Dona Lucia Joá, bem mais forte, estava sentada sorrindo com orgulho. Quando chegaram à escola, as crianças se acomodaram no pátio. E ali, em cima de um pequeno palco improvisado, Sofia pegou o microfone. As mãos tremiam. A respiral falhava. Mas quando ela olhou para Mariana, que estava na primeira fileira sorrindo com todo o carinho do mundo, a menina respirou fundo. "Oi, meu nome." Sofia comeou com a voz suave, mas firme. "E eu quero dizer uma coisa importante para Vox. A gente não precisa ter medo de sentir, nem de falar, nem de pedir ajuda." O petio ficou em silêncio absoluto. Sofia continuou. "Eu fiquei até 3 anos sem voz, porque achava que se eu falasse algo ruim ia acontecer. Mas algum olhou para mim de um jeito que fez o medo ir embora. E agora eu falo. Muito." Ela riu tímida, arrancando risadas da plateia. "E eu quero que Vox falem também." Mariana sentiu os olhos encherem. Eduardo segurou sua mão. E naquele toque havia tudo orgulho, gratido, amor nascendo bonito. Quando a palestra terminou, dezenas de crianças foram abraçar Sofia. Foi a que Mariana percebeu. Aquela menina que um dia entrou muda e tremendo num restaurante humilde, agora mudava o mundo. E enquanto caminhavam de volta para casa de mãos dadas, Sofia olhou para os dois e disse: "Eu acho que a voz de Vox também mudou a minha." Eduardo sorriu. Mariana sentiu o peito abrir como um sol nascendo. E entendeu sem sombra de dúvida, a estria deles estava apenas comeando, e estava ficando cada vez mais bonita. O impacto da fala de Sofia na escola foi maior do que qualquer um imaginava. Na semana seguinte, dezenas de pais procuraram a Fundal Sofia Fala, alguns em busca de oriental, outros apenas querendo entender como ajudar seus filhos a expressarem medos que nunca tiveram coragem de perguntar. Mariana observava tudo com um misto de orgulho e surpresa. Era como se aquela menina, antes do silenciosa, tivesse acendido uma luz que iluminava-nos sua própria estria, mas a de muitas outras famílias. Numa tarde de quinta-feira, enquanto organizava uma sala para um novo grupo de acolhimento, Mariana ouviu passos leves. Era Sofia com um pequeno caderno nas mãos. "Fiz uma coisa para você", disse sorrindo. Mariana abriu o caderno. Nele havia um texto escrito com letra caprichada: "Obrigada por nunca desistir de mim. Obrigada por me ver quando eu ainda não sabia me mostrar. Eu sou forte porque algum acreditou que eu podia ser." Mariana não conseguiu segurar as lágrimas. Ajoelhou-se, abraçou Sofia com carinho e sentiu de novo o poder gigantesco de uma bondade simples, aquela que transforma destinos. Eduardo apareceu logo depois, observando a cena com o olhar emocionado que Jato se tornara parte dele. "Voc mudou a vida da minha filha", disse baixinho, se aproximando. "E mudou a minha também." Mariana apenas sorriu. Não precisava dizer nada. O amor ali não era apressado. Era construído aos poucos como quem planta algo para durar uma vida inteira. E naquela tarde, enquanto a Fundal enchia aos poucos de vozes e risadas, Mariana finalmente percebeu. A cura não comeia em grandes hospitais,
nem em solues milagrosas. Comea no olhar de algum que diz, eu estou convoc. Esta ístria nos lembra que ninguém supera a dor sozinho. Às vezes, tudo o que uma criança, ou um adulto, precisa ser visto, ouvido, acolhido. Um gesto simples pode salvar uma vida. Uma palavra gentil pode devolver a voz de algum. E um coral disposto pode transformar o mundo ao redor. Se existe algo poderoso aqui, isso, quando a gente escolhe enxergar o outro, a esperança renasce. Evoque o que faria se encontrasse uma criança pedindo ajuda em silêncio. Joto viveu algo parecido. Deixe seu comentário, eu quero muito saber sua opinião. Curta o vídeo, compartilhe com algum que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para mais estrias que tocam o coral. A gente se vê na próxima.